Começando a parte 2 da série de vídeos aí que eu pretendo fazer sobre a restauração da F1000 sul-americana, cabine dupla 86, né, esse modelo Airplane. Eu não sou muito chegado aí nas tecnologias, conheço um pouco de YouTube e tal, estou tentando fazer alguma coisa legal aqui, mas para guardar como recordação e tentar passar para o pessoal que tem interesse nesses carros, já que a gente encontra muito pouca literatura, como eu falei no vídeo anterior, a respeito da história desses carros, que é um pouco também mal compreendida. Talvez aí depois da abertura das importações, na década de 90, esses carros realmente mostraram a idade e essa defasagem em relação à tecnologia que existia fora do Brasil na época. Mas não tem muita delonga aí, o que eu gostaria agora é de ressaltar um pouco mais sobre realmente a história um pouco da Sul-Americana Carrocerias, né? Antes de falar como que está ficando o carro, porque foi uma surpresa muito agradável, difícil num processo como esse aí de restauração, onde a gente remove toda a pintura do carro, encontrar uma lata, né, com essa integridade. O carro praticamente não teve, eu acredito que não tem absolutamente nenhum ponto de massa nele, então é muito raro isso. Ainda mais um carro utilitário, né, que não tem muitas vezes uma vida fácil. Bom, a Sul-Americana é uma empresa que nasceu no Brasil na década de 60, né, na cidade de Poá, em estado de São Paulo. Era especializada na fabricação de carrocerias, né, para principalmente forças armadas, ambulâncias, furgões, etc. Teve uma vida aí bem interessante ao longo dos anos 70, com o Exército Brasileiro, com tanque, com blindados, veículos de serviço, até que em 1980 conseguiu aí migrar para esse mercado, mas boa parte por conta de um projeto que a própria Ford encomendou, que era exatamente uma cabine dupla do modelo F100. Então eles entregaram esse modelo, o modelo teve relativo sucesso. Mas enfim, o resto foi história. Eles, a partir de 1982, tiveram aí acesso às carrocerias, vamos dizer assim, né, os chassis da Ford já meio que preparados para essa transformação. Então eles foram homologados pela Ford realmente como parceiros comerciais. Então aí eles tiveram essa benesse de manter garantia e ter a rede de concessionários à disposição para quem tivesse um modelo da Sul-Americana fazer as suas revisões e tal. Isso fez com que a Sul-Americana, assim como algumas outras já conhecidas no mercado de transformação, como a Souza Ramos, Demec e algumas outras, tivesse acesso a esses chassis já pré-preparados. Enfim, eles vinham sem algumas partes da estamparia, facilitando o processo de transformação, diferenciando então essas empresas das demais que tinham que usar um processo como maçarico para corte, ou mesmo, enfim, um trabalho um pouco mais agressivo de corte da cabine, e aí solda. E quando solda, obviamente, aí você tem problemas de têmpera de chapa, aí você tem que usar mais massa para fazer o acerto e tudo mais, né? Então, esse modelo é um modelo de 1986, já criaram uma nova série da Airplane em 86 e 87, com um teto um pouco mais elevado, mas esse modelo em específico que está aí era um modelo que ainda tinha toda praticamente a originalidade da época, né? Não teve alteração de pintura, não teve alteração de suspensão, de rodas, todas as ferragens continuavam no lugar. Então isso daí me deu mais gás, né, para poder fazer esse trabalho de restauração. Então a Sul-Americana, infelizmente, como todas as outras, né, sofreram com a abertura das importações. Foi um mal necessário para o Brasil. E aí realmente quando chegaram os primeiros SUVs japoneses, os americanos, realmente as cabine duplas mostraram a idade do projeto e foram sendo aposentadas. A Sul-Americana encerrou as atividades em 1994, então entrou em falência.
chegou ainda a fabricar mais um pouco de ambulâncias e tal no final da vida, né, para tentar recuperar isso em 94, mais ou menos 95, e a partir daí ficou só na história. Eu vou querer fazer mais alguns vídeos também contando um pouco de casos que estão envolvendo aí a história desse carro, que eu acho muito legal. Então, eu tenho um com o meu amigo, com o Eduardo Alves, o Edu Alves lá de Guarulhos, o Babinha, ele me ajudou muito na busca dessa picape. A gente foi até o interior, uma história bem engraçada para buscar ela. Eu tenho uma história muito legal também que eu encontrei com o filho do Buchala, que é o fundador, né, da Sul-Americana. A Sul-Americana tinha 2 sócios, Guerreiro e Buchala. Então, essas picapes já tem uma linha chamada GB Special, né? Isso aqui é uma linha chamada GB Special, que é Guerreiro e Buchala. E eu tive acesso aí, contato com o Buchala, foi muito legal, Fauzi Buchala Júnior. Espero que eu consiga de alguma forma contar um pouco mais da história através dos olhos dele, aí, da visão dele, que viveu tudo isso daí. E ele ficou bem feliz de saber que a gente guarda um certo carinho pelos carros que, infelizmente, foram muitos deles relegados aí aos maus tratos e descartados praticamente pelo baixo valor, né, que tinha esses carros. Não são carros até então ditos como colecionáveis, mas também estou falando disso daí 20 anos atrás, né? Era uma outra época. A gente vive uma outra fase agora, onde a gente espera que tenha mais conservação, um pouco mais da cultura do mercado aí automotivo. Então, as novas gerações que se interessam já tem bastante material para poder cuidar e, enfim, e levar adiante, sendo só um guardião. A gente não é dono, a gente mantém, restaura e tenta levar adiante aí essas histórias. Bom, falando um pouquinho do carro aqui, esse vídeo que eu estou fazendo é um vídeo tem um lapso temporal, vamos dizer assim, ou um intervalo de tempo, vamos colocar dessa forma, bem curto em relação ao primeiro, e me surpreendeu a velocidade que o Fernando trabalhou nesse carro. Eu acho que boa parte do trabalho também, claro, não só pelo empenho deles, mas o carro ajudou bastante. Você tem aqui uma lata muito sólida, virgem mesmo, né? Não tem nenhum vestígio de massa no carro, é muito legal isso, muito legal ver como que foi conservado, né, o carro sem ter nenhum tipo de serviço esquisito, vamos colocar dessa forma aí, feito nele ao longo dos anos. E como eu falei, só o teto é de fibra. Esse carro ele tem todo o restante da estrutura dele em metal. Aqui a fibra, aqui dá pra ver bem, ó, como ela craquela, né? A fibra ela tem essa característica, né? Quem tem aí, conhece carro de fibra, né? Puma, os bugs, Corvette, só Corvette vai ficar louco aí. Sabe que a fibra tem dessas aí, né? Então, as portas também muito bacana aqui, ó, tá bem interessante, muito íntegras, né? Todas com os vincos também mantidos. Então agora, daqui para frente, continua, claro, o processo de remoção ainda vai continuar, a gente vai fazer teto dela, parte ali do vidro, né, do vidro traseiro, e aí sim começa o trabalho para retirar alguns amassadinhos com spotter, né? O carro tinha alguns pequenos amassados, mas nada que prejudicasse a integridade. E vai ser bem interessante, acho que em breve a gente vai conseguir ver inclusive já o fundo, né, aplicado para a gente proceder aí com a continuação do trabalho. Mais gente me perguntou sobre as faixas, caramba, você sumiu, acabou as faixas, não tira as faixas. Não, as faixas não saem. As faixas tiveram que ser removidas porque toda a pintura foi removida, mas o grande trabalho foi encontrar uma pessoa que soubesse gabaritar essas faixas, identificar as cores e ter a técnica correta, né, com o uso de filetes, das fitas, né, adesivas, para poder fazer todo aquele trabalho. Então, eu tenho essa pessoa vai aguardar toda a finalização, que é a conclusão do trabalho do Fernando, para poder colocar a mão no carro e
e reproduzir essas faixas. Assim como as rodas que vão ser cromadas novamente, né? Então vocês vão acompanhar, espero que eu consiga, como eu falei, chegar a um episódio final dessa novela com o carro com toda a sua glória aí de volta, talvez até um pouco melhor, assim espero, do que na época, porque a gente também está falando de recursos de 35 anos depois, né? A gente está em 2021 e esse carro todo foi projetado nos anos 80. Legal? Bom, última coisa, antes de terminar o vídeo, já está ficando meio longo aí, vamos ficar já impacientes para ir para o próximo vídeo. Essas picapes, elas tinham nos anos 80, né, um console superior. Era muito comum esses carros ter um console superior com uma série de acessórios e tal. E esse carro vai ter um console superior muito legal, né? Vou fazer um vídeo só sobre isso daí, a gente vai colocar acessórios de época e contar um pouquinho também sobre esses acessórios de época. Como eu falei, no Brasil as importações eram muito difíceis, né? A partir de 1976 se proibiu a importação de automóveis, de outros bens também, e o Paraguai acabava sendo um reduto para se buscar esses equipamentos, são toca-fitas, televisores portáteis, enfim, tudo que era diferente na época tinha que vir de uma forma meio obscura. E aí essas picapes tinham essa fama também de carregar esses acessórios até então que eram difíceis de se encontrar. E ela vai ter um negócio muito legal. Bom, então é isso aí, pessoal. Eu espero voltar no próximo vídeo, não demorar muito a fazer também, para a gente continuar conversando e falando um pouquinho sobre a história desse carro. E obviamente, carro sem história, ou carro que não faz história, né, pelo menos para mim, minha opinião, né? Não tem muito espaço lá na minha garagem, né? É isso aí. Um abraço.